André dos Santos, que representa aqui, ele é diretor de avaliação da educação básica do INEP, pelo tempo de 10 minutos. Bom dia, obrigado, deputada Dorinha, deputada Maria do Rosário. Infelizmente, o presidente do INEP, professor Francisco Soares, está em uma outra, na Comissão de Educação do Senado, junto com o ministro, e ele não pôde se fazer presente, mas pediu que registrasse. Antes de começar, na verdade, eu queria apenas aproveitar um momento para fazer um elogio para a equipe técnica do INEP, que conseguiu entregar no último final de semana, dia 24 e 25, uma prova do Enem com uma grande qualidade do ponto de vista técnico. Esse é um trabalho feito apenas por servidores concursados do INEP e que conseguiram qualificar muito o debate e sinalizaram de uma forma muito inteligente para a juventude brasileira e para o ensino médio várias questões que devem ser tratadas no âmbito da educação. Então, queria de público registrar esse elogio à equipe técnica, porque é um momento importante, né, em que a gente deixa de falar do Enem sobre o aspecto logístico e começa a falar sobre aquilo que é realmente importante de se falar no Enem, que são as questões pedagógicas. E eu acho que a gente sinaliza de uma maneira muito importante para a sociedade brasileira e para a juventude brasileira em especial, já que mais de 5 milhões de jovens participaram do Enem no último final de semana, para várias questões que são relevantes no debate atual educacional. Queria dizer também, começar essa minha fala falando um pouco do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. E lá no começo desse manifesto, eles já identificavam que, na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade da educação. Isso vai lá nos anos 30, 1932, e nós já estamos em 2015 e ainda vemos como é atual aquele documento e aquele diagnóstico. E chegamos aqui, né, para falar sobre essa questão importante do processo de formação dos professores, formação inicial e formação continuada. Mas eu sempre começo a minha fala falando sobre essa questão do porquê, do objetivo que a gente precisa levar em conta quando a gente está pensando em educação. E aí, o professor Francisco Soares sempre fala da garantia do acesso e da garantia do aprendizado na trajetória correta. E quando a gente fala da garantia do acesso, logo nos vem os 50 milhões, né, de alunos matriculados na educação básica em 2013. E aí, só fazendo uma breve regressão, em 2007 eram 53 milhões. 2013, 50 milhões. O que isso significa? Que nós já começamos a viver o bônus demográfico. E aí, educação ganha maior importância ainda e nós ainda continuamos com problema de acesso, né? Tanto na educação infantil quanto no ensino médio, por motivos diferentes, nós temos problemas que levam a ter 2,9 milhões de jovens entre 4 a 17 anos que ainda não têm o seu acesso garantido à educação básica. O percentual de jovens de 15 a 17 anos que estão no ensino médio é de apenas 59%. Então, a gente ainda tem um problema associado ao acesso que a gente precisa enfrentar nessa nossa discussão. Por outro lado, né, se o número de estudantes, devido ao bônus demográfico, está diminuindo, o número de docentes ainda cresce. E em 2007 éramos 1.800.000 docentes, em 2013, 2.140.000. Então, nós ainda estamos num processo crescente, tendo em vista que temos gargalos objetivos no acesso. No processo de formação, o Luiz Alberto falou já alguns números em relação ao ensino médio, mas dados de 2012, aí, Ciência da Educação Superior, nós temos 1.300.000
matrículas nas licenciaturas. 600 mil nas públicas, 700 mil nas privadas. 900 mil presenciais, 400 mil à distância. Então, isso é só para dar um pouco desse cenário que nós temos no processo de formação. Então, quando a gente for imaginar, né, que debate nós temos que travar, nós não podemos esquecer a importância das instituições privadas, que formam um contingente expressivo dos professores que as redes públicas estão recebendo. E aí tem uma série de discussões que precisam ser travadas. Mas, e isso eu estou falando apenas da questão do acesso. Na garantia do direito ao aprendizado na trajetória correta, os dados também são preocupantes. São preocupantes, e aí dados da Prova Brasil, 36% dos estudantes do 9º ano do ensino não têm proficiência adequada em leitura, 33% não têm uma proficiência mínima em matemática. Do PISA, 63% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em matemática, que a OCDE reconhece como necessário para que o estudante possa exercer plenamente a cidadania. Dados do TERCE, que é um estudo que a Unesco fez aqui na América Latina, esse terceiro estudo regional comparativo, que vários países da América Latina fizeram, 63% dos estudantes do 7º ano não possuiriam níveis adequados em leitura no Brasil. Então, quer dizer, em linhas gerais, em que pese o filme ser positivo, quer dizer que o desafio da melhoria da qualidade, existe um conjunto de indicadores que demonstram o avanço, esse avanço ainda está aquém do que a sociedade espera e do que está expresso no Plano Nacional de Educação. Então, é preciso que a gente tenha ousadia nesse diagnóstico e ousadia no enfrentamento também. Você conseguir imaginar que você, fazendo o mesmo conjunto de ações, você vai conseguir atingir um resultado diferente, Einstein já dizia que é uma noção que não é adequada para esse enfrentamento. Então, a gente precisa imaginar e ser ousado nesse enfrentamento, e o que a gente verifica é que, inclusive, aí, resultados da Prova Brasil, é que a nossa capacidade de promover melhorias, ela tem diminuído a cada edição. Então, é preciso, ter um comportamento mais ousado, e o governo, ao colocar o slogan Pátria Educadora, ele faz um chamamento para a sociedade para que isso seja incorporado não só pelo governo, mas pelo Estado brasileiro, e mais ainda, por toda a sociedade brasileira. Não há como a gente transformar o Brasil numa pátria educadora se isso não for transformado numa prioridade de toda a sociedade. Esse é o grande desafio, o grande chamamento que o governo fez na questão do slogan da pátria educadora. E aí, objetivamente, quando a gente pensa como é que nós vamos fazer com que os alunos brilhantes sejam atraídos para a atividade docente da educação básica, a gente tem que pensar por que é que é tão difícil da gente atrair os melhores alunos para o desafio da educação, que é uma atividade tão nobre. E não é o caso nem de olhar para as diferentes experiências internacionais, porque cada país acaba construindo o seu arranjo, mas é entender como que você coloca isso, e isso é incorporado por toda a sociedade como uma prioridade, porque é isso que vai fazer a diferença e vai transformar e vai mudar esse estado de coisas. Então, quando, de novo, a gente olha para os dados, né, produzidos pelo INEP, o Luiz Alberto já falou um pouco sobre isso, quer dizer, o percentual das docências com professores que possuem formação superior compatível com as disciplinas que lecionam é muito baixo. Na educação infantil, 42% apenas. Isso aqui é dados 2013. 42% dos professores têm uma formação adequada e compatível com o que está lecionando na educação infantil. Gente, as últimas pesquisas do campo da neurociência já dizem a relevância do que é trabalhado
nas crianças de 0 a 3 anos. E aí eu estou falando que mais da metade dos professores nessa faixa da educação infantil não tem uma formação adequada. E mais, essas mesmas pesquisas dizem que se você trabalhar de uma maneira incorreta, há um prejuízo ao processo. E isso está passando, né, de uma maneira a não indignar a sociedade brasileira. Quer dizer, não há uma indignação quando a gente fala desses dados. Nos anos finais, 52%, anos finais, 46%, ensino médio, 55% e a educação básica como um todo, 50%, dados de 2013. O INEP produziu um outro indicador, que é o indicador de adequação da formação docente. Apresentamos agora junto com os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização. Dividimos em 5 grandes grupos, o conjunto dos docentes para a educação infantil, séries iniciais, séries finais, ensino médio e EJA, e do grupo 1, que é docentes com formação superior na licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica na mesma área da disciplina que leciona, quer dizer, o cenário ideal, quer dizer, o professor docente que está atuando na área em que teve formação. Ao grupo 5, que seria o grupo com maior deficiência, que é o sem formação superior, na educação infantil, 44% apenas, dados de 2014 já, estão nesse grupo 1 da maior adequação docente. Séries iniciais, 56%, séries finais, 49%, ensino médio, 59% e educação de jovens e adultos, apenas 27%. Isso é papel do INEP, né? Fornecer essas informações. E a gente tem discutido muito a importância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica para qualificar ainda mais esse conjunto de informações para a sociedade brasileira. É preciso que o sistema, né, produza informações para quem precisa, quer dizer, para professores, para gestores, para a sociedade, que produza informações para subsidiar o debate pedagógico, e aí a plataforma Devolutivas, que o INEP apresentou recentemente, ajuda a qualificar esse debate do ponto de vista pedagógico, que contribua para o processo de boa decisão gerencial, que é essa informação, por exemplo, desagregada dos níveis de proficiência e não da média. A média informa muito pouco para o gestor. O que qualifica o debate gerencial é saber por nível de proficiência para você poder ter política apropriada para cada um desses níveis. E para o accountability social, e aí para esse accountability eu coloco o IDEB como um referencial, que ele consegue dialogar muito bem com a sociedade sobre esse debate de aprendizado. Mas é preciso mais, e é preciso mais que tudo que isso seja pactuado com todos os agentes. Eu acho que esse é um esforço que o INEP tem, que precisa ser trabalhado melhor, que é qualificar mais e discutir isso mais com o conjunto da sociedade brasileira, para que isso seja entendido e interpretado e legitimado pela sociedade como um conjunto de indicadores válidos. Uma outra informação que a gente coleta no censo da educação básica tem a ver com a formação continuada. E aí os dados, o último que nós temos disponível é de 2013, dão conta que 69% dos professores da educação básica realizaram cursos de formação continuada e informaram isso no censo. E isso significa que ainda temos 30% de professores. E esse número ele é decrescente, quer dizer, em 2012 eram 29%, em 2011 eram 17%. Então, existe ainda um percentual muito grande de professores que não passam por processos de formação continuada, que são essenciais para o desafio da melhoria do processo de aprendizado, porque a gente sabe que existe um déficit ainda do que é trabalhado na formação inicial. E isso acaba tendo que demandar dos gestores municipais um processo de aprimoramento que é materializado, né, no processo de formação continuada. Nós temos eu faço sempre um desafio, e eu vim da área da saúde. Lá na área da saúde a gente fala da importância na formação continuada da tenda invertida. O
que é a tenda invertida? Ao invés dos aprendizes irem até a tenda do mestre, os mestres virem até a tenda dos aprendizes. E eu acredito que na formação continuada, além do fato de a forma, em via de regra, isso várias pesquisas ultimamente têm falado disso, serem de caráter pontual e não terem uma efetiva capacidade de provocar mudança na melhoria da qualidade, quer dizer, ela ainda é uma reprodução de mais do mesmo. E ela precisa poder fazer mais sentido para quem está efetivamente lecionando. Então, essa técnica, esse método da tenda invertida é uma reflexão que a gente precisa fazer. A universidade precisa estar mais presente no cotidiano das escolas. E isso precisa ser tanto na formação inicial e muito mais na formação continuada, para que isso não seja apenas um momento estanque, mas algo que consiga produzir mudança e provocar melhoria, que provoque a capacidade do profissional, do professor, refletir sobre o que faz e, a partir daí, isso provocar melhorias. Então, esse desafio, né, de pensar o processo de formação é imaginar que ele precisa passar pela formação inicial, sim, e precisa entender que precisa trabalhar com mais de 2 milhões de professores que já estão em sala de aula. E, além disso, dá conta, né, de conseguir tornar a carreira uma questão atrativa para aqueles alunos, e aí a questão dos planos de carreira são essenciais. Então, a princípio, essa seria a nossa contribuição para essa reflexão, e a gente fica à disposição para os próximos movimentos seguintes. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a